Bem, para concluir essa nossa análise sobre os aspectos relevantes do exame de tipicidade, falta examinar ainda três importantes referências para a inadequação típica, ou seja, hipóteses que podem, então, descaracterizar essa tipicidade que queremos reconhecer na conduta ou, digamos assim, alterar essa classificação, a classificação, a caracterização inicial. Eu me refiro à desistência e o arrependimento eficaz, bem como ao crime impossível. Eles estão previstos no artigo 15 e 17 do Código Penal. Para que seja mais fácil visualizar as hipóteses de desistência e de arrependimento, eu pretendo, digamos, me socorrer novamente da representação gráfica que estamos trabalhando desde o início. A ideia da tipicidade é que os planos de exigências do tipo estejam sempre alinhados. Tudo que ocorre no objetivo é, então, suportado pelo plano de exigências subjetivo. No nosso caso, o dolo. E as hipóteses de arrependimento e de desistência dizem respeito a situações em que o dolo vai além do que se conseguiu produzir no plano objetivo e há um retorno a uma perspectiva subjetiva que possibilita retornar e impedir que, no plano objetivo, tenhamos o seu desenvolvimento. Vamos observar essa representação. No plano objetivo, a conduta realizou uma lesão corporal. Imaginamos esse exemplo. No plano subjetivo, nós tínhamos um dolo que passava pela lesão corporal e ia até o resultado morte. Bem, antes desse resultado morte ocorrer, ainda na perspectiva de produção apenas da lesão, o indivíduo muda o seu projeto de realização do crime e volta. E ele só pode voltar até que os planos estejam novamente alinhados. Ou seja, é possível retornar até o ponto em que um resultado já tenha sido produzido. Esse caminho de volta, na doutrina, é sempre lembrado pela denominação de ponte de ouro, o caminho para a volta. E é essa a representação que pode, digamos assim, explicar como nós caracterizamos o crime de lesão corporal e não de tentativa de homicídio. Nós ainda não examinamos as questões relativas à tentativa, mas já é intuitivo. Se o indivíduo tinha a intenção de produzir a morte e o plano subjetivo fica na lesão, nós poderíamos, a princípio, imaginar, então, que se caracterizaria uma tentativa de homicídio. Mas, para caracterizar a tentativa, nós vamos ver adiante, é necessário que essa interrupção do plano objetivo se verifique por circunstâncias alheias à vontade do agente. E não se caracteriza a tentativa, porque na desistência e no arrependimento, as circunstâncias são próprias à vontade do agente, que resolve, então, fazer o caminho de volta, limitar o seu objetivo que inicialmente foi estabelecido. O artigo 15 do Código Penal trata das duas situações, desistência e arrependimento. E ele menciona o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução
ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. E aí, a nossa representação evidencia essa situação. O arrependimento significa a desistência significa ele pode prosseguir e decide por não prosseguir. O processo de execução ainda está em andamento. O arrependimento é parecido, mas um pouco distinto. Diz, na situação em que o agente já realizou todo o comportamento proibido, só que não se verificou o resultado por ele almejado, e ele tem ainda condições de impedir, de trabalhar para que esse resultado não aconteça. Vamos imaginar de novo o exemplo do homicídio. O indivíduo começa a efetuar disparos de arma de fogo, subjugou sua vítima, tem condições de prosseguir e alcançar o seu objetivo. Seja porque a vítima pediu, seja porque ele pensou melhor, ele resolveu, então, não levar adiante. Ele tinha condições e decidiu por não levar adiante. Essa é a hipótese da desistência voluntária. A hipótese de arrependimento. O indivíduo fez o que podia fazer, efetuou os disparos de arma de fogo, o resultado morte ainda não ocorreu, ele então volta, na sua perspectiva subjetiva, se arrepende, leva a vítima talvez a um hospital, presta socorro e trabalha para desfazer aquilo que ele iniciou e impedir o resultado que ele gostaria a início. Vejam que nas duas situações há uma mudança de dolo. O dolo era de homicídio e volta para uma perspectiva anterior. Essa situação se verifica tanto na desistência quanto no arrependimento. Ora, a desistência, o Código fala em desistência voluntária, como se esse fosse o requisito, mas a desistência tem que impedir o resultado. Se o indivíduo deu um tiro, poderia dar o segundo tiro, não deu, mas a vítima acabou morrendo em razão desse primeiro tiro, a desistência não impediu o resultado, e aí nós, na perspectiva clara aqui da nossa representação, apesar do indivíduo ter parado a sua agressão, o plano objetivo prosseguiu até a morte. Então, alinhados os dois planos, a caracterização seria de homicídio. Então, por mais que a lei só diga que a desistência é voluntária e já muda para o arrependimento, tanto a desistência quanto o arrependimento devem interromper o desenvolvimento do desdobramento objetivo. Então, se chegamos à lesão, não é possível reconhecer um crime de lesão se prosseguiu o desdobramento causal até a morte. A caracterização do tipo sempre se dá quando estão alinhados esses dois planos, não é? Então, a desistência voluntária deve impedir o desdobramento causal. E prossegue, então, ou impede que o resultado se produza. Não é exatamente uma alternativa. As duas situações têm que chegar ao ponto de impedir o resultado morte, porque senão não tem caminho de volta. Senão nós teríamos o alinhamento dos dois planos no ponto do resultado morte. Então, tanto a desistência quanto o arrependimento devem ser voluntários e devem impedir a progressão do plano objetivo para que se tenha, então,
interrompido essa progressão, um crime menos grave do que aquele que se queria realizar. Nessa situação, é possível voltar, ou seja, que o plano subjetivo apresente, então, uma restrição, o dolo apenas de lesão é considerado, porque o próprio indivíduo muda de ideia e, por circunstâncias próprias à sua vontade, não alheias, como exige a previsão da tentativa, ele consegue impedir que o resultado se apresente na perspectiva mais grave. O artigo 15, então, diz que o agente só responde pelos atos já praticados. Vamos imaginar um outro exemplo. O indivíduo que quer furtar objetos que estão no interior de uma residência, ele pula o muro, arromba a porta, entra na residência e, quando se depara, talvez, com alguns objetos que deem a ele algum sinal de que talvez a vítima não fosse rica como ele imaginava, ou, enfim, qualquer indicativo que faça ele mudar de ideia, ele, então, desiste de subtrair as coisas. Ele sai do imóvel, mas se não é possível caracterizar uma tentativa de furto, porque o indivíduo não faz a subtração por própria vontade, naquele ponto, no ponto desse exemplo, ele já teria realizado uma violação de domicílio que pode ter, inclusive, causado danos, arrombamento, etc. Então, qual seria o ato praticado que seria impossível desfazer? Não seria, nesse caso, a lesão, seria a violação de domicílio. Então, podemos perceber as várias hipóteses em que é possível voltar no plano subjetivo, impedindo que haja um desdobramento do plano objetivo. Bem, a próxima hipótese para analisarmos diz respeito à impossibilidade de se iniciar o plano objetivo, apesar da intenção de se realizar determinado crime. Agora, o artigo 17 diz assim: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Bem, na verdade, não se caracteriza uma tentativa, não se pune a tentativa. A expressão aqui usa tentativa num significado menos técnico, né? Houve, sim, uma iniciativa, mas essa iniciativa, nós vamos ver adiante, não pode se caracterizar uma tentativa. Só a tentativa de crime possível. E qual é a ideia, então, do artigo 17? Os obstáculos que impedem o desenvolvimento do plano objetivo de exigências do tipo não permitem a caracterização do tipo, apesar de ser possível reconhecer o dolo, que é o elemento subjetivo que permite caracterizar crimes tentados. Os crimes são tentados quando eles são queridos, não é? Não é possível existir tentativa de crime sem querer, o crime culposo. Nós vamos examinar com calma mais adiante. Mas os dois obstáculos que o artigo 17, então, apresenta para a caracterização do plano objetivo estão relacionados à ineficácia do meio de execução do crime, ou impropriedade do objeto. Vamos, então, fazer uma reflexão sobre cada um desses obstáculos. O primeiro, relacionado ao meio, o artigo 17 diz: por ineficácia absoluta do meio.
Então, é importante fazer um exame de cada caso concreto para perceber se o meio escolhido pelo sujeito para a realização do crime permite que ele alcance, de alguma maneira, o seu objetivo. Vamos imaginar, então, em um roubo que é praticado com uma arma que tem um defeito e não consegue atirar. Essa arma que não consegue atirar, o sujeito que a emprega sabe, mas o sujeito que é ameaçado com ela pode não saber, pode não perceber só de olhar. Então, percebam, uma arma que não consegue atirar é meio absolutamente ineficaz para produzir a morte por disparo que ela não consegue fazer. Mas é um meio que é eficaz para ameaçar quem não saiba da deficiência da arma. Então, em cada um dos casos, é necessário perceber, examinar, se o meio escolhido pelo sujeito permite alcançar o resultado, o objetivo que ele elegeu. E se ele pensa, então, de usar uma arma de brinquedo, nós costumeiramente nos referimos como simulacro, um simulacro de arma, que obviamente não pode matar por disparo de arma de fogo, porque não é uma arma de fogo. Se ele usa um simulacro para ameaçar pessoas e praticar roubos, o simulacro é absolutamente ineficaz para produzir a morte, mas pode ser eficaz para produzir uma ameaça. Num caso concreto, nós poderíamos examinar esse simulacro. O simulacro com uma aparência de brinquedo, há inclusive orientação normativa para que as réplicas tenham uma ponta com uma cor diferenciada, justamente para que seja possível identificar como um brinquedo. Se ele ostenta de maneira muito clara características de brinquedo, talvez se possa chegar à conclusão de que aquele simulacro não engana ninguém, não ameaçaria ninguém, mas se for possível enganar uma pessoa com menos cuidado, uma pessoa que se coloque em situação de maior nervosismo diante daquela intervenção, nós temos que reconhecer a possibilidade do crime, ainda que seja em relação a algumas pessoas mais sensíveis do que outras. Então, a descaracterização só se apresentaria, ou só se apresenta, nas hipóteses em que o meio escolhido não tiver nenhuma condição de praticar, de produzir aquele resultado perseguido pelo sujeito. Vamos imaginar agora, imaginei um outro exemplo, uma substância que o indivíduo pensa ser venenosa, mas que misturada na bebida ou no alimento da vítima não seja capaz de produzir nenhum agravo à sua saúde. Teríamos a situação, então, de crime impossível em razão do meio escolhido. Bem, a outra possibilidade de, digamos, outro obstáculo à caracterização do crime diz respeito à impropriedade absoluta do objeto. E aqui é importante fazer uma distinção entre objeto material e objeto jurídico do crime. Não é? Nós nos referimos ao objeto jurídico como a referência próxima ou específica do bem jurídico. O objeto jurídico do crime de furto é o patrimônio, é o bem jurídico, o atacado é o patrimônio. Mas o objeto material de um crime de furto pode ser um carro, pode ser um relógio, pode ser uma quantia em dinheiro. Então, aqui, nós não temos especificado se o objeto a que se refere o artigo 17 é objeto jurídico ou objeto material, mas nós podemos aplicar da mesma maneira.
Ou seja, se não há bem jurídico a ser protegido, não há como praticar um crime contra ele. Se o objeto material também é inalcançável, ele existe, mas ele é inalcançável ou inatingível, nós temos que reconhecer essa impossibilidade de caracterização do crime. Os exemplos mais lembrados são exemplos assim mais fortes, né? Em que, novamente, usando o referencial do homicídio, se diz: não é possível matar quem já esteja morto. Isso é evidente. O objeto ali é imaterial, é a vida. O corpo é apenas o suporte físico. Tanto que a pessoa atingida por disparos de arma de fogo perde a vida e o corpo nós ainda temos para fazer perícia e etc. Então, o bem jurídico vida somente pode ser atingido se ele existir. Se num contexto em que várias pessoas agridem-se e uma delas, então, consegue produzir a morte da vítima, um tiro que é dado no cadáver não pode nunca caracterizar crime de homicídio, porque o crime de homicídio pressupõe que esse bem jurídico, vida, esteja disponível para ser ofendido. E se há, então, a morte, não pode haver uma segunda morte. E esse é um exemplo que, digamos assim, é forte e nos ajuda a entender. Mas, nessas questões, digamos, mais do dia a dia, que nós podemos exemplificar melhor essas situações de crime impossível, me chama muita atenção as hipóteses em que, para a doutrina, nós acabamos por distinguir entre as situações de flagrante esperado e flagrante preparado. Bem, o flagrante é uma medida de processo penal, de investigação, de encontrar a pessoa cometendo o crime. E a discussão diz respeito a construir obstáculos para que o crime se realize. Então, vamos pensar uma hipótese de flagrante preparado. Um policial se disfarça e vai, então, a um local de venda de drogas e ele pede uma determinada substância, o traficante, então, vai até o local de guarda, traz e realiza a venda. Na hora que ele, então, está tentando realizar a venda, né? Se já houve uma preparação, a venda é impossível, porque na hora em que o traficante trouxer a droga, o policial irá realizar a sua prisão. Não será possível fazer essa, digamos, operação de venda. Bem, mas nesse caso, que houve uma preparação, uma investigação, uma pessoa que provoca, e no flagrante preparado, nós temos sempre essa figura do agente provocador, né? O agente provocador. Bem, o indivíduo que provoca, ele inviabiliza, nesse caso, a venda, mas ele consegue provar uma situação anterior que também é incriminada e não está impossível, muito ao contrário, era possível e já existia. Então, nesse caso, o flagrante preparado pôde colher provas quanto ao ter em depósito substância para venda, o que seria ainda proibido. E aí percebam, com esse exemplo, eu quero concluir que não se pode afirmar que sempre o flagrante preparado, ou seja, aquele flagrante que ocorre mediante a intervenção de um agente provocador, caracterize sempre crime impossível. Não é assim.
Vamos examinar outro exemplo. Vamos pensar no empregador que deixa certa quantia em cima da mesa, esperando, talvez filmando o empregado em momento que ele não esteja próximo, venha fazer subtração daquelas notas. Vamos imaginar, então, que o empregador colocou as câmaras, combinou com policiais para que eles ficassem próximo, e então todos esperando, e ele coloca o dinheiro como a tal isca para que o indivíduo realizasse essa subtração. Bem, se nós temos câmeras, a câmera, apesar de em muitos lugares estar escrito sorria, você está sendo filmado como uma maneira de inibir, a mera existência da câmera não inibe todos os casos. A câmera registra o acontecimento, mas não tem capacidade de impedir. Tem capacidade de dizer quem foi, para que se possa, então, investigar no momento posterior. Mas o empregador ainda colocou policiais na porta, ao lado. Então, no momento que a câmera visse ele pegando a nota, os policiais o prenderiam. Nossa, essa é uma situação de maior preparação. Se for possível afirmar que não haveria nenhuma chance para aquele indivíduo realmente ficar com as notas, nós teríamos que reconhecer um crime impossível pela preparação, que foi tão bem feita que protege o bem jurídico de tal maneira que ele é inatingível. Essa situação acontece com muita frequência. Câmaras em caixas, ou melhor, registrando o movimento de caixas de supermercado, de lojas, e eles registram o movimento daquele funcionário. Mas isso não impede que o funcionário se aproprie de determinado dinheiro, valor, esconda e saia correndo e consiga fugir. Então, na análise de cada caso de flagrante preparado, nós precisamos examinar com muito cuidado quais são as reais possibilidades de se consumar o crime. Se a preparação do flagrante tornar inalcançável o bem jurídico ou ineficiente o meio de execução, nós temos que reconhecer o crime impossível. Por outro lado, se houver apenas um aumento da chance de prender, o aumento da chance de evitar, nós temos que reconhecer que, ainda que exija algum esforço do sujeito que realiza a conduta criminosa para se desvencilhar dessa preparação, nós temos que reconhecer que o crime é possível. A construção que se refere aos flagrantes esperados são, digamos assim, menos problemáticas, na medida em que a espera não caracteriza nenhuma ação contrária, nenhuma ação protetiva do bem jurídico. Esperar, com o auxílio da Câmara, para ver o que acontece ou não, é comportamento que permite a realização do crime, normalmente é registrado por mecanismos de áudio e vídeo, e depois do crime consumado, aquele registro, aquela imagem, é então um instrumento de investigação para a responsabilização daqueles indivíduos. Não se tem uma aproximação com o tema do crime impossível. Então, esses seriam, digamos, os últimos aspectos importantes para analisar no que diz respeito à adequação típica. É possível que tenhamos, então, inadequação diante da desistência, do arrependimento e dos crimes que já nem têm condição de começar, ou seja, os crimes que são impossíveis em razão da escolha do meio de execução do sujeito, ou então
da escolha em relação a bens jurídicos e objetos jurídicos que não podem ser alcançados, ofendidos. Com isso, nós encerramos a nossa análise sobre os aspectos importantes do tipo. Espero que tenha sido proveitoso para todos essa avaliação, né, essa abordagem crítica. Obrigado.